Boa tarde, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos e todas. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos para a aula número 6 e vamos estudar o capítulo de número 6. Então, antes de começarmos a aula, nós vamos orar a Deus para que Ele possa nos iluminar, nos orientar durante essas aulas. Pai querido, nós estamos na Tua presença, na Tua casa, para estudarmos a Tua palavra. E nós rogamos, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa vir ao encontro das nossas vidas, das nossas necessidades, das nossas carências, das nossas dúvidas. E, ó Pai, possamos, nesta aula, ter algum esclarecimento da Tua palavra. Queremos Te servir melhor e, por isso, ó Deus, nós Te pedimos, em nome de Jesus, que Tu possas nos abençoar, agindo na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, para que possamos entender melhor a Tua palavra e assim viver de acordo com ela. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, então, começando aqui o capítulo 6, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, Apocalipse no capítulo 6, vamos fazer a leitura deste capítulo. A versão que eu coloquei aqui é a revista atualizada, Almeida. Então, vamos fazer a leitura do texto. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Olha o cavalo branco aí, ó. Olha o livro com um selo, tirando um primeiro selo e o cavaleiro lá no cavalo branco. Segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Teve um que fez mais ou menos esse desenho aí para ilustrar esse rapaz aí. Terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Cavalo preto aí, com a balança. 4º selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Ó, a morte aí. 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. 6º selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra,
os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Muito bem, esse é o capítulo de número 6. Lembrando aqui, no capítulo de número 4 e de número 5, nós vimos aquela belíssima cerimônia preparatória para a abertura dos 7 selos do livro selado. Na aula passada nós falamos um pouco mais precisamente do capítulo 5, mas voltamos um pouco ao capítulo 4 também, mostrando que esses 2 capítulos eles formam um bloco que é uma cerimônia que se prepara para começar então o Cordeiro a abrir o livro selado. No capítulo 6 agora, nós vamos ver a abertura dos 6 primeiros selos. Essa abertura está sendo feita, ou será feita pelo Cordeiro, que é o único digno de abrir o livro. Nós, na aula passada, falamos um pouquinho sobre quem é que poderia abrir o livro. E a conclusão que se chegava é que somente o Cordeiro era digno de abrir o livro. A cada selo aberto, um acontecimento é descrito pelo vidente, por João, que estava tendo a visão. Esses acontecimentos não são o conteúdo do livro. É bom a gente entender que, na verdade, o livro era como um pergaminho e tinha 7 selos, e à medida que você vai tirando o selo, algumas coisas vão acontecendo e são descritas, mas o livro ainda não foi aberto. Então ainda não se sabe o conteúdo do livro. Então esses acontecimentos não são o conteúdo do livro, mas retratam as forças que atuarão durante a história, como preliminares e preparatórios para a vinda de Cristo. A gente sabe que à medida que esses selos vão sendo retirados, e depois são acontecimentos que antecedem a vinda de Cristo. A discussão e as controvérsias a respeito não propriamente do que está acontecendo, mas em que época isso está acontecendo. Mas tudo isso antecede a vinda de Cristo. A gente sabe, pelo menos uma certeza a gente tem, que todos esses acontecimentos eles vão ocorrer antes da vinda de Cristo. No entanto, não há consenso no meio teológico a respeito da interpretação desses acontecimentos. Na verdade, as interpretações são bastante destoantes uma das outras. É difícil a gente tentar interpretar esse texto, porque o que acontece é que não há as interpretaçõe não estão assim muito próximas. Às vezes elas são antagônicas. Aí você assusta. O irmão André, ele na aula passada, ele disse: olha, eu só estou com uma dúvida, eu quero saber quem é o primeiro cavaleiro, o resto eu já entendi. Hoje você vai sair com a convicção sobre quem é o primeiro cavaleiro. Então, interpretações possíveis sobre esse texto, sobre esses selos, etc. Vamos abrir a Bíblia em Zacarias, no capítulo 1. Zacarias, capítulo 1, o versículo 7 a 17. Lembra que, quando nós acabamos de ler aqui, nós vimos 4 cavaleiros, 4 cavalos, cada cavalo de uma cor. Lembra a cor dos cavalos? O primeiro é branco, o segundo, vermelho, o terceiro, preto, e o quarto, amarelo. Agora vamos lá, Zacarias 1, de 7 a 17. A primeira visão dos cavalos. No 24º dia do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos.
O baio é meio amarelado, assim, é um bege, uma coisa assim, né, o baio. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me, o anjo que falava comigo. Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? Lembra dos 70 anos? O que é 70 anos? 70 anos está se falando sobre o exílio lá da Babilônia, né? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. De fato, isso veio acontecer depois da volta do povo do exílio, que foi reconstruído o templo em Jerusalém. Clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Zacarias ainda, Zacarias 6, o versículo 1 a 8. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos, e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para o norte, e o dos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse, ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. E me chamou e me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Então, veja que há uma certa semelhança muito forte, né, entre esses cavalos, os cavaleiros que saem, né, e esses cavalos que são descritos em Zacarias. Né. O que nos parece, mesmo que muitos teólogos eles interpretam, dizendo que João conhecia muito bem esse texto, e quando João tem essa visão, ele mesmo faz uma correlação com os cavalos lá de Zacarias. Os cavalos aqui de Zacarias, nos parece que ele está falando uma coisa muito específica para o povo que estava no exílio, aquele povo que não tinha esperança, que estavam desesperados, né, sem esperança, e o profeta estava dizendo o seguinte, olha, o Senhor vai dar a ordem, vai sair os cavalos, os cavaleiros, né, os carros, e Israel será resgatada, Jerusalém vai ser reedificada, a minha cidade vai brotar vida nela outra vez. A cidade estava totalmente destruída, o templo destruído, os muros destruídos, e depois a gente vê, né, quando essa profecia se cumpre, que o povo sai do exílio, volta para Jerusalém, né, o templo ele é reedificado e os muros de Israel são reedificados. Então, aqui, mesmo que se faça algum tipo de comparação, né, a gente mais ou menos entende que essa profecia, essa de Zacarias, ela já aconteceu.
E, logicamente, João não estava se referindo especificamente a essa profecia, porque eram coisas que já tinham acontecido há muitos anos atrás. Mas esse é um paralelo que, quando se lê esse texto, se quer fazer, porque são cavalos das mesmas cores, que saem, etc. Né? Outro paralelo que os teólogos fazem muito desse texto é com o sermão profético escatológico de Jesus em Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler o capítulo 24, porque no capítulo 24 ele fala que o princípio das dores, isso aqui é Jesus mesmo falando. E, muito embora ele não fala em cavaleiros, não fala em cavalos, ele fala de acontecimentos que vão anteceder a volta dele. E os acontecimentos que vão anteceder, a gente consegue, este sim, fazer um paralelo do que a gente acabou de ler no Apocalipse, né? Cada cavalo desse, um vem trazendo morte, o outro vem trazendo fome, depois o outro tem terremoto, né? E a gente percebe que o que Cristo descreve é uma coisa muito parecida em termos de acontecimento, não em termos de descrição de cavalo, de cavaleiro, de cores, né? Vamos lá, princípio das dores, Mateus 24, nós vamos ler do 3 até o 14. Depois tem em Marcos a mesma coisa que se repete, em Lucas, nós vamos ficar só com um texto. Se você quiser depois, você pode seguir e ler esses outros textos também, de Marcos e de Lucas. Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então isso antecede o fim, a vinda de Cristo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, esse também é um texto que se faz muito, um paralelo, né, do texto de Apocalipse com esse texto, porque os eventos são muito parecidos. E tudo isso que Jesus fala que antecede a vinda dele, Apocalipse também está falando que antecede a vinda dele. A outra forma de interpretar, eu já citei duas maneiras de interpretação, que existem pessoas, teólogos, que interpretam assim, né? Uma outra maneira de se interpretar esse texto é fazendo um paralelo com períodos da história da igreja. Tá? Não nesse sentido, cada selo representa um período da história. Não sei se está dando para vocês verem aqui, mas essa linha amarela seria a linha do tempo. Tá? Lá no primeiro, seria lá o número 1 lá embaixo, o primeiro selo, que ele aconteceria, o cavalo branco, um período de pureza, branco, né, simboliza aí a pureza, mas que aconteceria do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo, quer dizer, imediatamente após a morte de Cristo até provavelmente a morte de João, né? Esse é um período, seria o primeiro cavalo, né? Aí é uma ideia de que o primeiro cavalo, ele está falando de períodos, cada cavalo daquele seria períodos, cada selo, né? Seria períodos da história da igreja, desde o início da igreja primitiva até o último dia da vinda de Cristo. Então, cada cavalo, cada selo daquele representaria um período da história. O primeiro período é esse, que vai do ano 31 até o ano 100. Depois do cavalo vermelho. O cavalo vermelho está falando de perseguição, né?
E aí ele iria do ano 100 até o ano 313, que é mais ou menos o período em que a igreja foi muito perseguida, até vir o edito de Milão, quando o imperador Constantino, ele acaba com a perseguição da igreja e transforma a igreja cristã como sendo a igreja imperial, a igreja, né, oficial do império. Então deixou de ser igreja perseguida, né? Mas depois desse período, na história, a gente vê que quando a gente estuda essa história, a gente dá uma vibra, né? Acabou a perseguição, agora a igreja é a igreja do império, né? A partir daí há um esfriamento completo da igreja. O que a história nos mostra é que esse período foi um período meio que de apostasia, né? Então, um período de esfriamento da igreja, que vai até o decreto de Justiniano, no ano 538. E daí vem aquela famosa Idade Média, a Idade da Escuridão, a Idade, né, que não foi... Na verdade, muita coisa foi feita, né? Mas é um período que é entendido como o período da escuridão, né? Então, a Idade da Escuridão e Inquisição. 1517, quando vem a reforma, né, da Igreja Protestante, que aí seria o quinto selo, né, o período da reforma, que vai até o terremoto de Lisboa, 1755. Eu acho interessante, né, o cara montar um negócio desse e cravar uma data assim, o terremoto de Lisboa. Eu tive em Lisboa começo desse ano, abril, maio, e é impressionante, quando você conversa com os guias, o tempo todo eles citam o terremoto de 1755. Aí você olha coisas daqui, isso aqui foi totalmente acabado, né? E o Marquês de Pombal, que a gente lembra tanto, eles o idolatram, né? Praticamente foi um cara que quase que reconstruiu toda Lisboa após esse terremoto de 1755. Aí seria o sexto, aí abre-se o sexto selo, que vem a mensagem do advento, e o sétimo selo seria a própria vinda de Cristo. Então, quem interpreta este texto, esses selos, como sendo períodos da história da igreja, é mais ou menos essa coisa que eles colocam. Eu coloquei aqui rapidamente, eu vou passar, né, o primeiro selo, cavalo branco, de 31 a 100, né, a cor branca, pureza, o arco seria as conquistas, a coroa, o sinal de poder, né. E aí o segundo selo é o cavalo vermelho, tempo de polêmicas da igreja primitiva, o terceiro selo, o cavalo preto, vem falando da balança, né, e etc. A período de luto da igreja pela sua queda. Quarto selo é o cavalo amarelo, morte, né, e aí ele tem as suas interpretações. E ainda tem uma outra interpretação, que é um paralelo que se faz com todos os sete, né? Você vai falar as sete igrejas, você vai falar dos sete selos, das sete trombetas e das sete taças, né? E são visões verticais, onde se estaria repetindo cada uma desses acontecimentos. Então, quando fala lá na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso é uma igreja que é desviada. Então, isso está relacionado com o primeiro selo, cavalo branco, né, que traz uma falsa paz, etc. Né? E aí vai, a segunda igreja, a igreja de Esmirna, é uma igreja perseguida, então estaria falando sobre guerra, da perseguição, o cavalo vermelho. Tá? E assim vem a trombeta, seria a segunda trombeta e a segunda taça. Tá? Então tem interpretações que se faz isso, ele pega, né, faz um paralelo das igrejas, dos selos, das trombetas e das taças, dizendo que apenas é uma visão, uma repetição, que é feita de uma maneira diferente, mas trata-se da mesma coisa. Tá? Bom, então acho que agora ficou mais fácil, né, da gente interpretar, né? Vamos lá, vamos interpretar o primeiro selo. O primeiro selo é bem interessante, é o que mais incomodou o André aqui, e não é à toa não, ele tem toda a razão. Vi quando o cordeiro quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem que é esse cavaleiro? O que ele está fazendo? Em que momento que ele vai fazer isso? E aí nós já vimos pelo menos 5 interpretações diferentes ali para trás, de todos os selos. Agora vamos falar do primeiro selo.
Eu coloquei isso aqui, tem até num dos comentários que eu li, talvez esse seja o texto mais controvertido de toda a Bíblia, juntamente com o milênio. O milênio também é um texto, né, bastante controvertido. E talvez a interpretação do primeiro cavaleiro, desse primeiro selo, esteja ali de igualdade com o milênio. Tem muitas interpretações diferentes. Primeiro, rapidamente, aqui no versículo 1, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Então a gente sabe que quem gritou, vem, foi um dos 4 seres viventes. Os 4 seres viventes a gente viu na aula passada. Então ele gritou, vem. Gritou, vem para quem? O cordeiro estava ali abrindo os selos. Ele gritou, vem para o cordeiro, ele gritou, vem para João, João, vem, né? Ou ele gritou, vem para o cavaleiro. Né? Então essa é uma primeira discussão que se tem. Eu acho que ela não tem lá grandes importâncias, mas ela tem consequência. Porque se você está falando para João, né, está só mostrando para João que ele vai ver. Se você está dando ordem para o cavaleiro, é para o cavaleiro vir para começar a executar aquilo que está posto. Né? Se você está falando para o cordeiro vir, né, mas é o cordeiro que está dando a ordem. Então o cordeiro não precisa estar recebendo essa ordem desse ser vivente. Então o que a gente entende, né, é que esse ser vivente, ele está dando a ordem para o cavaleiro, dizendo, cavaleiro, pode sair daí, pode vir, é sua vez, está na hora. Vamos executar, né, aquilo que você tem que executar. Né? Então essa é uma interpretação que quase sempre ela acontece, de vez em quando tem um que diverge, mas essa é mais tranquila. A interpretação de quem é o cavaleiro com um arco montado no cavalo branco, para vocês terem uma ideia, vai desde alguém que fala, esse cavaleiro que está lá é Cristo, até um outro que interpreta assim, esse cavaleiro que está lá é o anticristo. Olha que loucura. Né? Vai de um lugar a outro, interpretações, né, de teólogos, e são teólogos renomados. Não estou falando aqui do Kelso e do Carlos Henrique, não. Estou falando de gente que é professor da universidade, da Seminário Teológico de Princeton, desses seminários que os que estão formando ali são os caras bambamãs na área de teologia. Quer dizer, esses caras que são professores, eles se divergem a esse ponto. Então, não se preocupe não, a sua dúvida é a minha também, é a deles também, e só para poder resumir aqui, você vai sair daqui sem saber quem é, né? Tendo algumas ideias de quem é esse cavaleiro, mas as interpretações diferentes. Tá? Então, vamos lá. Tem aqueles que interpretam os 7 selos como sendo o período da história. Aqueles que defendem que os 7 selos falam do período da história, eles entendem que esse primeiro selo, quando se abre, saiu vencendo e para vencer, eles estão falando lá do ano 31 ao ano 100. É isso aí. O cavalo branco saiu para vencendo e para vencer, está dizendo de um período de conquista da igreja primitiva. É a propagação do evangelho. Eles saíram, cada um saiu para um canto e a igreja se firmou, a igreja cresceu. Claro que ela não cresceu, não parou de crescer no primeiro século, né? Mas ela teve uma explosão, né? Uma igreja que estava basicamente só em Jerusalém, e os 12 apóstolos, e de repente, né, sai e começa a expansão da igreja primitiva. Então os que interpretam assim falam, não, isso aqui, esse primeiro cavaleiro, né, é a expansão da igreja primitiva. Então se você tem essa interpretação, você vai falar que o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, né, o branco é pureza, o arco é conquista, né, veja que ele está só com o arco na mão, não está nem fala de flecha, mas e depois tem uma coroa, que também é sinal de poder, sinal de vitória. É alguém que saiu para vencer, venceu, tem a coroa da vitória, tem um arco que representa também essas conquistas. E o branco, que é a pureza. Portanto, você pode imaginar que é uma conquista boa, é uma conquista pura. Por isso que se pensa que essa conquista foi a expansão, né, da igreja primitiva, a expansão do evangelho, que é uma coisa boa. Outra interpretação, né, aqueles que fazem esse paralelo com Zacarias, quando nós lemos lá em Zacarias capítulo 6, versículo 6, fala que o cavalo branco
ele segue o cavalo, acho que é o cavalo vermelho depois que ele segue, que fala que vai para o norte e também pode ir para o leste, né? O leste do Império Romano estavam os inimigos mais temidos do Império Romano, que eram os pártios. Tem outras vezes que aparece a palavra pátio só, né? Esses caras, eles eram exímios guerreiros, arqueiros, são excelentes em arco e flecha. Talvez a questão de estar com um arco na mão, né, interpretava-se, ou essas pessoas interpretam, que está se falando, esse cavaleiro, na verdade, eram esse povo, os pátios, que iam guerrear contra o Império Romano e ia vencer o Império Romano. Então ia ter a conquista, né, ia ter a expansão, ia ter a derrota desse Império Romano. Então esses seriam os pátios que estariam lutando contra o Império Romano. Há uma grande vitória, a história descreve isso, dos pátios contra os romanos, no ano 62 depois de Cristo. Então eles tinham, todas aquelas pessoas que estavam sendo oprimidas pelo Império Romano, queriam que o Império Romano acabasse, queriam que alguém levantasse, né, para vingar, né, o Império Romano. É isso que também os judeus esperavam de Cristo, né? Esperava que Cristo fosse aquele rei dos judeus que ia derrotar, né, o Império Romano e estabelecer o Império judaico e de Israel, o hebreu, né? Então, aqueles que fazem essa comparação com Zacarias entendem que esse cavaleiro eram os pártios, tá? Outra interpretação, aqueles que fazem paralelo com Apocalipse 19, esse aqui é interessante a gente ler, porque essa interpretação ela é uma das mais corriqueiras, uma das mais comuns. Apocalipse 19, de 11 a 16. E aí, esses concluem que o cavaleiro é Cristo, tá? Então, Apocalipse 19, começando do versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Então, aqueles que reclamam muito de alguém que faz tatuagem, né, Jesus aqui fala, tem uma tatuagem de Jesus na perna lá, né? Escrito assim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Oi? Exato. Não viaja não, né? Bom, esse cavaleiro aqui, eu acho que não tem dúvida, é Cristo, né? Esse do capítulo 19 é Cristo. Agora, é o mesmo do capítulo 6? Aí eu não sei se é o mesmo do capítulo 6. Do 19 está claro, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Este é Jesus. Do 19 é Cristo. Né? Então, aqueles que fazem esse paralelo do capítulo 6 com o capítulo 19, entendem que o primeiro selo, o primeiro cavaleiro, é Jesus Cristo. O que é estranho nesse aspecto é que quem está chamando é o ancião, né? o ser vivente. É um ser vivente que está chamando. Ele chama um cavaleiro, quer dizer, o cordeiro, que é Cristo, está do lado abrindo o selo. Aí ele chama o cavaleiro e vem Cristo montado, mas Cristo está aqui, ele está abrindo o selo, né? Ele não está vindo de lá. E depois quem dá a ordem para poder executar as coisas é o próprio Cristo. Então Cristo estaria dando a ordem para ele mesmo, e ele estaria ao mesmo tempo ali sendo o cordeiro, abrindo o selo, e sendo o cavaleiro. Então há umas dificuldades também da gente interpretar e entender que seria isso. Mas enfim,
todas as interpretações têm dificuldade, tá? Não tem nenhuma que é tranquila. Uhum. 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 Está no céu. É. 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 Bom, eu estou falando das interpretações, eu vou chegar na interpretação que você fica mais confortável com ela, né? Que é a do anticristo. É, mas é, de qualquer maneira o trono branco ali, ele não tem nenhuma maldade, nenhuma impureza no trono branco. O trono branco é o trono de justiça de Deus. Então o que vai acontecer ali é a justiça. E justiça é uma coisa boa. Né? A gente não pede justiça para tudo, né? Quando julgamento, é claro, é, é claro que todo julgamento, um julgamento ele tem absorção e condenação. Agora, no trono branco, a gente tem certeza que o julgamento é justo. Não é igual esses nossos que a gente está vendo por aí, né? Então é justo e não tem, não vai recorrer para outras instâncias não. Né? Ele é a última instância e ele é justo. Então por isso é branco, porque ele é justo. É claro que vai ter condenação. As condenações serão justas, mas haverá condenação. É isso. A outra coisa, quando fala que esse cavaleiro é Cristo, que é estranho, é que nesse texto que a gente lê, fala que ele vem com um arco, né? E, com, quando a gente olha os outros textos, né, tanto Apocalipse 1,16, Apocalipse 2,12, Apocalipse 19, 15, 21 e tal, o que a gente vê que Cristo porta, né? Vi uma espada de 2 gumes em sua boca que corta. Então, me parece que a arma de Jesus, né, nessas visões, é sempre ele com uma espada e não com um arco. Né? Também esse texto tem essa coisa que, se você interpretar que é Cristo, a gente percebe que há uma discordância no aspecto da arma que ele está portando com relação a armas que ele porta em outros textos. Bom, ainda tem aqueles que interpretam que o primeiro cavaleiro representa a proclamação do evangelho em dimensões universais. Apoiam-se no sermão profético de Jesus, que eu acabei de ler ali no começo, que profetiza o princípio das dores com ocorrências de pestes, terremotos, guerras, falsos profetas, etc. No entanto, o fim só se dará depois que o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Então, lembra que no final que a gente leu lá em Mateus, fala, e o evangelho será pregado por todas as nações, as terras, né, por todo mundo, e então virá o fim. Né? Então, aqueles que fazem um paralelo com esse texto, com o sermão profético de Jesus, vê que lá no sermão profético tem essas coisas ruins, tem a praga, tem a fome, tem pestes, mas o evangelho está junto com essas coisas se propagando até o final. Então, seria a propagação do evangelho, mas não da maneira que aquele primeiro pessoal fala, do ano 31 até o ano 100,
mas desde o começo da era cristã até a volta de Cristo, né? Então, seria uma ação permanente da propagação do Evangelho, né? Então, essa seria uma outra interpretação para o primeiro selo. O primeiro seria a proclamação do Evangelho. E, por fim, então, vamos falar aqui do anticristo. O Carlos Henrique saiu agora, exatamente a visão dele, né? Mas, por fim, os que entendem que o primeiro cavaleiro não pode destoar dos outros três. É isso que ele estava falando. Os outros três trazem coisas ruins. E parece que os 4 formam um bloco. Então, os 4, eles vêm fazendo coisas muito semelhantes, né? E aí, nesse aspecto, o primeiro destoa um pouco dos outros 3, que o primeiro está falando de conquista, e os outros estão falando de peste, de morte, de fome, tá? Então, parece que é um pouco diferente esse primeiro cavaleiro dos 3. Então, esses que interpretam que o cavaleiro é o anticristo, um dos argumentos é esse, né? Que forma um bloco, portanto, o primeiro cavaleiro, talvez ele não tenha essa conquista que fala, saiu vencendo e para vencer, quer dizer, ou seja, trazendo paz, seja uma paz falsa, uma paz temporária, uma paz que não é a paz que Cristo traz, mas a paz que o anticristo traz, né, sendo ela enganosa, sendo ela pequena, tempo, né, e aí depois ele se revela como anticristo, e aí as outras coisas acontecem, as outras pragas, etc., tudo acontece. Então, tem aqueles que também entendem que aquele cavaleiro, o primeiro cavaleiro, é o anticristo, tá? Por essas razões que a gente acabou de falar. Pode perguntar. Não. Que é o Espírito Santo, não. Aliás, eu só não estava querendo ler, mas pelo fato de que, por causa do horário, tá? Mas eu vou, isso aqui, tudo que eu trouxe, falando do primeiro cavaleiro. Cada material desse tem uma visão diferente. Então, para vocês terem uma ideia que a coisa não é simples, tá? Eu vou começar lendo a Bíblia Pregação Expositiva do Hernandes Dias Lopes, que é uma pessoa que a gente tem ouvido muito. O que o Hernandes Dias Lopes, qual a interpretação dele, né? O cavalo branco, figura do Cristo vencedor, entre parênteses, não do anticristo. As palavras só podem aplicar-se a ele. Branco, mais coroa, mas saiu vencendo e para vencer. O branco está sempre ligado à retidão. Não se aplica ao diabo nem ao anticristo. Esse texto é paralelo ao Apocalipse 19, que a gente leu. Lá a gente tem certeza que é Cristo. Que se aplica a Jesus e a sua gloriosa vinda. Então, ele é um dos que interpreta que é Cristo. Agora, MacArthur, também uma Bíblia de estudo. Olha o que ele fala, né, do cavaleiro. Cavalo branco. O animal representa um tempo sem igual de paz mundial, uma paz falsa e de pouca duração. Essa paz será inaugurada por uma série de falsos messias, culminando com o anticristo, o seu cavaleiro. Então, isso aqui fala que o cavaleiro é o anticristo, né? Um que a gente lê muito, e a gente usa muito o George Lade para diversas coisas, olha, isso aqui é um comentário dele de Apocalipse. Ele passa em branco, ele não fala nada, ele não fala nada do cavaleiro branco. Até eu falei, não, está errado, ele deve ter pulado aqui, o que foi, né? Mas ele não fala absolutamente nada. Bom, para não assustarem muito, João Calvino, que escreveu tanta coisa, tanto comentário, ele simplesmente, na visão dele, o Apocalipse não devia fazer parte da Bíblia. Tá? Ele já começa assim, o Apocalipse nem devia fazer parte da Bíblia. Né? E ele não escreveu nada, ele fez comentários sobre um monte de livros da Bíblia, mas falou assim, de Apocalipse eu não vou fazer comentário nenhum. E ele não escreveu nada sobre o Apocalipse.
Então, é uma coisa bem difícil, bem complicada, né? O Adolfo Pó, ele tem uma parte inteirinha que ele defende o Cavaleiro Branco como o anticristo. Ele defende que é o anticristo, né? E esse aqui é um comentário que eu tenho usado bastante. Isso aqui vocês, às vezes eu fico um pouco também emocionado, porque isso aqui era material do meu pai. Esse aqui é grande, esse aqui é... Mas só para dizer, o significado do cavalo branco pode ser melhor entendido através dos pontos abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. 8 visões diferentes. E ele fala que pode ser melhor entendido lendo esses 8. Né? Ou seja, não é fácil. Não é fácil. Essa revista, que inclusive, tempos atrás, nós estudamos o Apocalipse estudando essa revista, né? E essa revista aqui, ele começa assim, primeiro selo, tal... bom, ele fala de cara que é o anticristo e pronto, né? Ele passa e vai embora. Ele não dá nem explicação. O primeiro selo, logo que o cordeiro abre o primeiro selo, aparece o cavalo branco. Trata-se do aparecimento do anticristo que promete solução de paz para um mundo sem paz e cheio de angústia. E aí vai embora, já vai para frente, né? Não fala muita coisa dá muita explicação. Mas depois da aula, se alguém quiser mexer aqui nessas coisas, né, fique à vontade. Alguém queria, assim... Não. Esse comentarista aqui é uma coisa maluca. Ele coloca assim, um texto que está em negrito aqui, o versículo é esse. Tá? E aqui, ó, o versículo é esse. E olha o que ele coloca sobre o comentário do versículo. Às vezes dá 3, 4 páginas comentando um versículo, e aí vai para o grego, vai para o hebraico, vai para não sei aonde. Pois é um negócio bem intenso. Bom, muito bem. Então, clareando, essas são as interpretações, né, do primeiro cavaleiro, né? E aí vocês fiquem mais à vontade de escolher uma dessas opções, né? Que é claro que algumas opções, elas, por consequência, trazem outras coisas, tá? Então, às vezes, se você tem uma interpretação a respeito, por exemplo, de escatologia, a respeito do milênio, a respeito de ser amilenista, pré-milenista, se você pega uma interpretação dessa, automaticamente você também tem uma outra interpretação disso, tá? Bom, vamos lá. Como é que nós estamos de tempo aqui? Daqui para frente vai ser rápido, que o problema principal estava aqui nesse primeiro selo, né? Segundo selo. Por fim, ainda estou no primeiro selo, né? Já falei, do anticristo. Vamos lá, para o segundo selo. Segundo selo, versículo 3 e 4 do capítulo 6. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Isso aqui está mais claro. Esse claramente é um símbolo de guerra e derramamento de sangue. E eu coloquei uma coisa aqui no meio para a gente nunca perder isso de vista. Lembremos que esses acontecimentos antecedem a volta de Cristo. Então, qual exatamente é o momento desses acontecimentos? Eu sei o seguinte, que é antes da volta de Cristo. Agora, tem gente que já falou assim, o primeiro selo já foi aberto, o segundo já foi aberto, o terceiro já foi aberto, o quarto já foi aberto, nós estamos quase na trombeta, né? Estamos na 7ª trombeta já, o resto tudo já aconteceu, estamos na última trombeta, né? Tem até um LP, um bolachão, um vinil, né, que chama A 7ª Trombeta, né, ou A Última Trombeta, uma coisa assim. Enfim, alguém interpretando que tudo isso já aconteceu. Eu acho que não aconteceu ainda. A minha visão é que não aconteceu ainda, que vai acontecer, mas antecede a vinda de Cristo. Então eu não entendo que isso, que Cristo vem, rebata a igreja, depois essas coisas acontecem. Eu acho que isso vai ser nos nossos dias, ou nós vamos passar por isso. Tá?
Homens matando uns aos outros, nação contra nação, também foi profetizado no sermão profético de Jesus, lá em Mateus 24. Lá ele também fala, né, de nação contra nação, reino contra reino, etc. Então, a gente sabe que o segundo selo está falando de momentos de guerra, momentos de nação lutando contra a nação, né? Terceiro selo fala, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como de que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Né? São linguajares aqui simbólicos, tal, que a gente tem que entender. Denário, acho que vocês já lembram, mas só relembrando, denário é uma diária de um dia, um trabalhador de um dia. Né? Hoje, um pintor, um pedreiro, um encanador aí vai estar cobrando na faixa de R$200 aí a diária, mais ou menos. Isso varia de local para local, mas vamos botar R$200. Tá? Então, com esses R$200, uma medida de trigo, era 1 quilo de trigo. R$200 1 quilo de trigo é meio pesado, né? Estou trazendo para os dias de hoje ainda. Isso aqui eu acho que não daria para trazer para os dias de hoje, não, mas ainda para os dias de hoje é uma coisa complicada. Quer dizer, ou seja, o cavaleiro, ele tinha uma balança na mão. E o que simboliza essa balança? É escassez. Não está à vontade não, cara. Não pode pegar o que você quer, não. E o dinheiro que você tem, não dá para você comprar tudo também, não. O dinheiro que você tem, dá para comprar pouquinha coisa e tem que pesar. Tá? Então, é um momento que simboliza escassez, fome. Os preços ficam exorbitantes e os alimentos escassos. Né? Parece que a escassez vem logo após as guerras lá do Cavalo Vermelho. E é bem lógico pensar nisso. Né? Depois de guerra, né, sempre tem os efeitos da guerra, escassez, etc. Alguns sugerem que esse texto tem paralelo com Apocalipse 13:17, quando fala lá do sinal da besta na testa e na mão, né, que só vão poder comprar as coisas aqueles que têm o sinal da besta. Né? Mas o texto, eu não acho que seja isso, não. Eu acho que esse texto está falando de outra coisa. Tá? Por quê? Porque aqui só se fala de carência, de carestia. Ou seja, o salário do trabalhador só conseguirá comprar um pouco de comida, insuficiente para alimentar toda a família. Mas ele poderá comprá-lo sem problema. Ele não tem que ter sinal, marca de nada, não. Vai ter fome, né? Então, imagina que ele vai ter que trabalhar muito para conseguir alimentar a família, né? Mas ele vai ter lugar para vender e ele vai poder comprar. Tá? Aí, por fim, ele fala, mas não danifiques o azeite e o vinho. E aqui é complicado, é difícil você interpretar, né, não danificar o azeite e vinho, quando está se falando que o dinheiro de um dia de trabalho não vai ser suficiente, vai ser suficiente para você comprar pouquinha coisa. E aí fala, não danifique o azeite e o vinho. Uma das interpretações que se tem sobre isso, que o azeite, de uma maneira geral, na Bíblia, ele significa unção. Né? Quando você vai ungir, quando você vai consagrar alguém a alguma coisa, você unge com azeite. Então, o azeite na Bíblia, normalmente, ele é entendido como unção. E o vinho, ele sempre é entendido como alegria. Né? E aí, quando fala que você não deve danificar nem o vinho, nem o azeite, tem uma interpretação que diz o seguinte, mesmo em período de carência, de carestia, de fome, de escassez, você nunca deve perder nem a unção e nem a alegria do Espírito. Aí sim, Priscila, aí é um pouco que você pode interpretar como o Espírito estando presente, né, mas não lá no primeiro cavaleiro. Tá? Quarto selo. E olhei, eis que um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Nesse caso, o próprio autor ele já dá o significado da cor amarela, que fala amarela é a morte. Esse cavaleiro chama-se Morte. Então ele está falando de morte. E aqui ele fala também que é 1/4, né, da terra, da população, que vai morrer.
aqui fica difícil interpretar os acontecimentos deste selo como algo que já aconteceu na história da igreja. Quando aquelas pessoas interpretam que, isso aqui aconteceu na história da igreja, e você pega o quarto selo está lá para trás. Mas, quando você olha na história, você não vê lá atrás uma peste que matou 1/4 da população da Terra. Você não vê na história isso. Então, fica também assim, meio fora de você aceitar aquela interpretação, né, por conta de exterminar a 4ª parte da Terra, né? Então, só nos resta pensar que esta mortandade ainda está por acontecer. Tá? E aí, nesse sentido, toda vez que aparece uma notícia dramática, né, seja ela de guerra, seja de peste, seja de pandemia, estilo a Covid-19, não faltou quem interpretou o Covid-19 como sendo essa abertura do 4º selo. Teve muita gente, né? A abertura do 4º selo vai matar gente pra caramba. Então, só lembrando que nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra. 1/4 disso é 25%. 25% é 2 bilhões de pessoas. Então, essa mortandade vai, né, quando ela acontecer, né, se imagina que ela acontecesse por agora, ela ia ter que matar 2 bilhões de pessoas. Tá? Quantos que morreram na Covid? 7 milhões no mundo todo. Tá? Então, é muito. 7 milhões é gente demais. Não estou menosprezando 7 milhões. Mas o outro é 2 bilhões. Tá? Então, só aqueles que estão achando ainda, por acaso, que pensam que Covid-19 foi o 4º selo, os números estão bem diferentes, muito diferentes. Né? E a única coisa que passa pela minha cabeça quando você pensa assim, para matar 2 bilhões, só se tiver uma guerra nuclear de nação contra nação, nego explodindo bomba. Não é só uma bomba atômica, não. Tem que explodir em muitos lugares, para poder conseguir matar 2 bilhões de pessoas. Então, tem muita gente que profetiza que vai ter uma guerra atômica e vai morrer gente pra caramba. Vamos ver. Né? 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Agora a cena modifica, né, drasticamente. Você está lá, os 4 cavaleiros, aquele bloco de 4 cavaleiros sai, e agora ele vê, acabou os cavaleiros. Os cavaleiros passaram, né, tudo que estava ali profetizado aconteceu, e aí ele fala das almas que estavam debaixo do altar. Os 4 cavaleiros do Apocalipse dão lugar a outros juízos, porém os já fortes juízos dos selos anteriores, dos 4 selos, né, do 2º ao 4º, né, o primeiro não fala de muito juízo, de muita morte, é a partir do segundo, 3º e 4º que fala. Mas eles se intensificam agora, não é porque os cavaleiros saíram que a coisa ficou boa, não. A coisa, pelo contrário, né, ela tende-se a agravar. O clamor dos mártires contra os perseguidores da igreja certamente será atendido. Quem são esses mártires que clamam? E qual que é o motivo, né? Quem são esses mártires é motivo de divergência, também de divergência entre os teólogos. Uns entendem que são os mortos durante a grande tribulação, que não adoraram a besta, então aqueles que não adoraram a besta são esses aí, essas almas. Outros entendem que são os mártires da época da igreja perseguida pelo Império Romano, lá no começo do 1º século, são os que morreram ali, né, que são essas almas. E outros entendem que são as almas dos mártires de toda a história da igreja, desde o começo até a vinda de Cristo, né, todos os que morreram pela fé em Cristo, pelo testemunho, são essas almas que estão lá clamando. E aí, eu coloquei mais uma vez aqui um lembrete, né? Lembremos que o Apocalipse foi escrito para fortalecer a igreja perseguida e não para que ela escape da perseguição. Então, lá as 7 igrejas, inclusive, fala bastante sobre isso. A ideia da carta às 7 igrejas é de fortalecer essas igrejas para a perseguição que elas estavam passando e queriam passar. Então, não adianta a gente orar pedindo a Deus que a perseguição não venha sobre aqueles que são firmes na fé. Ela virá. Já veio, vem e virá. O que nós precisamos de pedir a Deus é que Deus nos fortaleça para que a gente consiga suportar e não trair, né, a nossa fé em Cristo, mas suportar essa fé mesmo com toda a perseguição. E agora, por fim, o 6º selo e a gente encerra. Né?
Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Né? Então aqui parece que o fim está chegando. Né? O dia do juízo, né? O dia da ira, o dia do juízo, é o dia da vinda de Cristo, e a partir daí o juízo e o trono branco, etc. Né? Então parece que o fim está próximo, porque chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? Ele já fala do que está sentado no trono, é Deus, e do Cordeiro, Cristo. Entendemos que esse dia está relacionado com o dia da segunda vinda de Cristo. No entanto, o texto está repleto de simbologias, e interpretar o significado de cada uma dessas simbologias, mais uma vez, é muito difícil. Por exemplo, na época em que o Apocalipse foi escrito, entendia-se que o planeta Terra ele era o centro do universo, e as estrelas, pequenos luminares que estavam por ali. Né? Hoje a gente já entende, já sabe que não é isso. Né? Então, com o conhecimento que se tem hoje sobre o universo, não dá para imaginar as estrelas do céu caíram na Terra. Não consigo, você não pode falar se as estrelas do céu caíram sobre a Terra. Você pode interpretar que, de repente, você vai ter uma chuva de meteoros. Né? Aí dá até para entender e aceitar. Mas aqui, eu acho que o que o autor quer dizer, né, é o tamanho da justiça de Deus. O dia da ira de Deus é semelhante, é como se tudo isso estivesse acontecendo. Né? Eu não vou esperar que tenha uma chuva de meteoros, mas eu vou saber que o dia do juízo é um dia forte que ninguém vai esquecer nunca mais. Né? Então entendemos que o autor estava a nos alertar sobre o forte e justo juízo de Deus sobre toda a humanidade, e ninguém vai escapar, ainda que muitos procurem se esconder em lugares de difícil localização. Como fala aqui, eles tentaram esconder, né, em cavernas, etc., mas foram achados. Em local nenhum foi possível esconder. Né? Portanto, a recomendação que eu acho que o autor quer nos passar, né, por exemplo, que está falando, o céu vai se enrolar como um pergaminho. Né? É difícil você imaginar essa questão física acontecendo. É claro que isso é uma linguagem figurativa, que ele quer dizer, olha, é forte, a coisa é pesada. Então, o que você tem que fazer? Essa é a última coisa. Portanto, estejamos sempre firmes e prontos para comparecermos ao tribunal de Deus, tendo nossos pecados perdoados e nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E se nós tivermos isso, fiquemos em paz, tranquilo, que nós compareceremos lá, né, e vamos ouvir a voz de Cristo dizendo, venha bendito do meu Pai, né, porque tive fome e me desse de comer, entra no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Amém? Então, amém. Nós estamos com um horário aqui bastante avançado, mas se quiserem ainda algum questionamento, podem fazê-lo antes da gente encerrar aqui. Ficou claro, né?